Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Vamos de mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai ser bem divertida, tá bom? Vai ser uma videoaula diferente, onde nós estaremos falando de duas coisas. Primeiro, a gente vai estar falando do outono. É uma estação que nós já estamos, que é a estação das frutas. Então, a gente vai falar e conhecer algumas frutas e falar o que aconteceu nessa história. Tudo bem? Então, olha só. Quem conhece essa história? Vamos começar. Era uma vez o rei Outono. Pois é, esse rei Outono, ele morava e vivia numa floresta. E ele comandava todas as frutas. E nesse reino moravam todas as frutas mesmo, tá bom? E aí ele resolveu começar a pensar, porque naquela floresta ia acontecer a festividade. Que festividade é essa? A festa das emoções. Pois é, e nessa festa das emoções, todas as frutas teriam que participar. Mas, como toda festa, precisava preparar. E aí o rei Outono, ele resolveu convocar uma reunião com todas as frutas, para poder ver o que cada uma fruta poderia falar para acontecer na festa. Então vamos ouvir o que cada uma fruta vai falar. Primeiro, o rei Outono pensou, enquanto ele aguardava todas as frutas chegarem. E de repente, quando todos já estavam prontos, o rei Outono falou assim: Morango, você vai ser o primeiro a falar. E aí o Morango chegou e logo falou assim: sabe uma coisa que não pode deixar de faltar na nossa festa? Respeito. Respeito é uma coisa que precisa ter na nossa festa das emoções. A gente não pode deixar de falar do respeito, porque nós precisamos respeitar os outros. Respeitar as outras frutas que estão ali, as outras pessoas. Então, respeito não pode faltar, disse o Morango. E todas as outras frutas concordaram com o Morango. E aí o rei Outono chegou e falou assim: e você, melancia? O que você tem a dizer? O que você tem para acrescentar? E a dona Melancia, toda sorridente, falou assim: sabe o que não pode faltar na nossa festividade? Sorriso. Isso não pode deixar de ter na nossa festa. Então, todas as frutas também concordaram que o sorriso não podia faltar. E aí o rei Outono pegou e falou assim: olha, seu abacaxi, o que você acha que não pode faltar na nossa festa? E o seu abacaxi, cheio de charme, cheio de encanto, chegou e falou assim: a gente não pode deixar de faltar na nossa festa carinho. Carinho precisa ter na nossa festa. A gente precisa distribuir carinho para todo mundo. E o rei Outono gostou do que ouviu. E todas as frutas concordaram também com o seu abacaxi. E aí o rei Outono perguntou: Maçã, e você? O que você acha? A dona Maçã, toda linda, toda maravilhosa, toda cheirosa, vermelha, chegou e falou assim: sabe o que não pode faltar? A gente precisa estar perto de todos. A gente precisa estar perto de todo mundo. Isso a gente não pode deixar faltar na nossa festa. Estar perto das pessoas, estar perto das frutas é uma coisa que não pode faltar. E todas as frutas também concordaram. E aí o rei Outono pegou, parou, pensou e falou assim: seu melão, e o senhor? O que o senhor tem a dizer que não pode faltar na nossa festa? E aí o rei melão, o melão, todo bonito, todo sorridente, chegou e falou assim: sabe o que não pode deixar de faltar na nossa festa? Verdade. Temos que ser verdadeira a todo momento. Isso é uma coisa que não pode faltar, porque mentira é muito feio. Então sempre falamos a verdade. Então ser verdadeiro é uma coisa que não pode faltar na nossa festividade. Muito bem. E todas as frutas concordaram com o seu melão. E aí o rei Outono chegou e falou assim: e agora, dona Pera, queria saber de você. O que você tem a dizer que não pode faltar na nossa festa? E a dona Pera chegou e falou bem sério:
não pode faltar um abraço. A gente precisa abraçar com bastante carinho todo mundo. Um abraço é sempre bem-vindo. Um abraço é sempre gostoso. E todas as frutas também concordaram com a Dona Pera. E aí o Rei Outono chegou e falou assim: e a senhora, Dona Laranja, o que a senhora tem a dizer? A Dona Laranja, bem séria, bem autoritária, com a cara bem fechada, falou assim: não pode deixar de dar bronca. Por mais que a gente ame, a gente precisa chamar atenção quando é necessário. Então, dar uma bronca de vez em quando também não faz mal nenhum e pode fazer parte, sim, da nossa festividade. E todas as frutas concordaram. E aí o Rei Outono perguntou: Dona Banana, a senhora está aí calada, não fala nada, toda tímida. O que a senhora tem a dizer? O que não pode faltar na nossa festividade? E a Dona Banana falou: sabe uma coisa que não pode faltar? A gente precisa aprender a ouvir os outros. É muito bom a gente ouvir as pessoas, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, mesmo que às vezes seja uma coisa chata, uma coisa que na hora a gente não quer muito ouvir, mas é tão bom para aquele que está falando. Então ouvir as pessoas é muito bom. E todas as frutas também concordaram com a Dona Banana. E aí, o seu outono, o rei, perguntou: só falta a senhora, Dona Uva? O que a senhora tem a dizer? E ela, toda empolgada, toda feliz, falou assim: pensei que não fosse chegar a minha vez. E a Dona Uva falou assim: sabe uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum na nossa festividade? A gente falar uma frase. Sabe qual é? Eu amo você. Essa é uma frase que não pode faltar na nossa festividade. E todas as frutas concordaram. E aí, quando todas as frutas estavam ali, pensando, conversando, de repente bateu um vento muito forte. E aí as frutas começaram a se juntar. Elas foram ficando juntas, foram se juntando, foram se unindo todas as frutas. E aquele vento muito forte foi chegando e quase derrubando, porque as frutas eram frágeis. E aí o que aconteceu? Elas resolveram se unir. Todas as frutas, desde as frutas grandes, as frutas pequenas, as mais leves, as mais delicadas, todas ficaram juntas. E aí elas esperaram o vento passar. E quando o vento passou, elas festejaram, elas pularam de alegria, vendo que todas estavam bem, que ninguém tinha se machucado, não tinha acontecido nada com nenhuma das frutas. E aí o Rei Outono parou, pensou e aproveitou. Já que o vento passou, eu vou aproveitar e vou finalizar a minha reunião. E o Rei Outono falou exatamente assim: olha, todas as frutas estão corretas. Realmente, na nossa festividade, não pode faltar um sorriso, não pode faltar um carinho, não pode faltar um estar perto, não pode faltar verdade, não pode faltar um olhar diferente, um carinho, não pode também faltar uma bronca. E na hora certa a gente vai chamar a atenção se for preciso. Sabe uma coisa que também não pode faltar? A gente não pode deixar de ouvir as pessoas, se gostaram ou não. E jamais deixar de falar essa palavra: eu amo você, essa frase. Então, o que aconteceu? O Rei Outono finalizou a reunião falando que tudo que as frutas falaram estavam corretos e que não podia faltar. E aí eles prepararam toda a festa e todas as frutas ficaram alegres, felizes e comemoraram essa festividade, a festa das emoções, que aconteceu lá no reino onde morava o Rei Outono e todas as frutas. Legal essa história, não é? Muito bacana. É a história de um reino encantado, onde todas as frutas e o outono estavam ali. Olha que bacana. E aí a tia Simone traz uma coisa muito bacana para vocês. Por quê? Nós estamos vivendo a pandemia,
não é? Nós estamos vivendo aí um momento em que todos têm que ficar em casa. E nesse momento, todo mundo está falando de lavar a mão, de passar o álcool em gel, não é mesmo? Mas tem uma coisa também que a gente precisa fazer que é muito importante para ajudar a combater tudo isso. É a gente, se alimentar muito bem. Comer bastante frutas. Aproveitar que nós estamos na estação das frutas. E comer, se alimentar bem, comer coisas saudáveis. Isso faz muito bem. Também ajuda o nosso corpo a ficar forte. E a gente manda embora não só esse coronavírus, mas qualquer resfriado, qualquer doença quando a gente se alimenta muito bem. Então hoje a nossa videoaula está falando primeiro do rei outono e as suas frutas. E a tia Simone vai passar uma atividade, sabe qual é? A tia Simone mostrou aqui várias frutas, vocês viram, não foi? Vocês vão escolher 3 frutas, tá? Só pode 3. 3 frutas, uma das que a tia Simone falou. Vocês vão pegar, vocês podem ver aquela que vocês gostam mais e vão fazer um desenho para a tia Simone. Mas eu só quero 3. Tia Simone, eu gosto de todas, mas hoje a tia Simone só quer 3. Tia Simone, eu não gosto de nenhuma. Então você vai olhar e ver qual que você acha mais bonita, que deve ter um gosto mais saboroso. E aí vocês não estarão desenhando para tia Simone as 3 frutas que vocês estarão escolhendo do reino outono, tá bom? Vocês vão estar escolhendo as frutas, faz o desenho na folha. Pode ser numa única folha vocês fazerem os 3 desenhos. E aí, não esqueça, tira uma foto, envia para a tia Simone a fruta bem bonita, a fruta bem colorida que vocês escolheram, tá bom? Se por um acaso tia Simone não sei desenhar a fruta, vocês vão fazer da maneira que vocês sabem e pede a mamãe para poder botar o nome embaixo para a tia Simone saber qual foi a fruta que vocês escolheram, tá bom? E aí a tia Simone falou que estaria falando 2 coisas. Primeiro, do rei outono e de suas frutas que a tia Simone acabou de falar. E a tia Simone também vai estar falando de uma outra coisa. Na segunda-feira, a tia Simone falou na videoaula, tia Simone falou do coelho, da Páscoa, não foi? Pois é. Então hoje, tia Simone trouxe um outro coelhinho para a gente poder fazer. Tia Simone, você tá só dando trabalho pra gente? Não, mas a tia Simone fez em casa e ficou muito legal. Olha só o que eu fiz. Eu fiz um coelho com um rolinho de papel higiênico. Por que a tia Simone fez ele todo branco? Para poder ficar melhor e visualizar o que a tia Simone desenhou. Então, olha só. Tia Simone pegou um rolinho de papel higiênico, encapei o rolinho, fiz a papai, quem estiver perto de vocês, para que vocês possam estar fazendo do rolinho, um coelhinho. E aí vai ficar assim, ó, parecido com o da tia Simone. Aí, ó, pode dobrar a orelhinha igual a tia Simone fez, vai ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher, mas a tia Simone vai querer ver uma foto, hein? Assim como a tia Simone vai querer ver a foto lá das frutas, eu também vou querer ver a fotinha do coelho, tá bom? Faça um desenho, capricha, tá bom? E depois envia a foto para a tia Simone, tudo bem? Essa é a nossa videoaula de hoje, a tia Simone falou, né?
Ia ser bem diferente, ia ser legal, seria divertida a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer, pratiquem com o papai e com a mamãe. Se não souber reportar sozinho, peça ajuda, tá bom? Essa é uma educação artística que é para fazer você e o papai juntinho à mamãe. Não é só vocês sozinhos, tudo bem? Ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom?